Bom dia. Dia 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, foi criado pela ONU em 2006 com o intuito de alertar e conscientizar acerca desse fenômeno que se alastrava mundialmente e tão importante. Nós hoje decidimos fazer a SBGG uma conversa sobre esse tema, no sentido de fazer uma reflexão sobre a importância da conscientização da violência contra a pessoa idosa, principalmente no momento em que o número dessa violência cresce e precisamos tomar algumas iniciativas. Para conversar sobre esse tema, convidamos alguns colegas e amigos da sociedade para fazer essa reflexão junto conosco. Então, para tal, temos o professor Vicente Faleiros, a professora Anita Liberalesso Neri e a professora Marília Berzins. Esses pesquisadores têm trabalhado com o tema da violência contra a pessoa idosa e podem nos ajudar a fazer essa reflexão no momento em que há um aumento da violência, principalmente quando isso reflete, né, que o Estatuto do Idoso que nós temos, ele não está sendo atendido, né? Antes de passar a palavra, queria lembrar que o Estatuto do Idoso, que é uma lei que assegura, por meio do seu artigo 4, que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. E temos que estar atentos a esses direitos por ação ou omissão, e quem não estiver será punido por lei. Lembramos também que essas agressões muitas vezes acontecem, né, aos idosos, e aqueles que agridem têm a intenção e dizem que não estão agredindo os idosos. Eu acho que é por isso importante a nossa reflexão sobre o que realmente é a violência contra a pessoa idosa. Então, eu vou passar de imediato a palavra para a professora Marília Berzins, que vai fazer, né, uma reflexão sobre esse crescimento da violência contra a pessoa idosa. Marília, contigo. Obrigada, Vânia, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o professor Faleiros, com a Anita, não é? Queridos e, assim, mestres da gerontologia no Brasil. Muito obrigada, Vânia, por essa oportunidade. E o assunto é extremamente sério, é importante. Pessoas idosas sofrem violência muito mais do que nós sabemos, imaginamos. E é por isso que nós estamos aqui conversando com profissionais, com a sociedade, para trazer a reflexão que precisamos nos importar com o tema da violência contra a pessoa idosa. Esse é realmente, como a Vânia adiantou, o propósito do dia 15 de junho, que se chama Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nosso propósito é conscientizar a pessoa idosa, a família, a sociedade e também o Estado, que tem uma parcela muito importante neste processo, né? Então, muitos idosos sequer têm noção, conhecimento do que eles sofrem, seja violência, acha, às vezes, que é normal da idade ser maltratado, ser desrespeitado, ter seus direitos não cumpridos. Então, isso é muito importante alertar. A violência contra a pessoa idosa acontece no cenário da casa, doméstico, do lar, e aqui a gente chama a atenção imaginando sempre que o lar é o lugar mais seguro que uma pessoa tem para ficar. Isso não é verdade.
nos casos de violência, tanto para criança, adolescente, mulher e para o idoso, ela acontece dentro de casa, por isso se caracteriza como uma violência intrafamiliar, uma violência doméstica, é cometida pelos membros da própria família, principalmente filhos homens, em seguida mulheres, genros, não é? Noras, netos, agregados, cuidadores. Então, assim, é muito sério este assunto, nós precisamos trazer sempre à pauta, sempre à discussão, a questão da violência contra a pessoa idosa, que não acontece só com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, ela acontece também nas famílias onde tem um poder aquisitivo, e nessas circunstâncias ela se manifesta por negligência, abandono, ela pode ser caracterizada, inclusive, como violência financeira ou patrimonial, enfim, todas as pessoas estão sujeitas a sofrerem as mais diversas formas de violência. Por isso que nós precisamos nos importar com este tema. Afinal de contas, nós cremos, nós apostamos e nós defendemos que envelhecer com dignidade seja um direito humano fundamental. Qualquer forma de violência, o fato de um idoso no transporte coletivo não ter o seu direito respeitado nos assentos preferenciais, caracteriza-se também como uma violência. E quando um direito não é respeitado, nós não estamos oportunizando a essas pessoas que vivam com dignidade. E o que é a dignidade? Né? É aquilo que é devido a nós como seres humanos, só pelo fato de nós sermos humanos, sermos seres humanos. Né? Então, a violência praticada em qualquer forma, em qualquer circunstância, inclusive, quando nós vimos muito recentemente um representante do Estado dizer, né, que as pessoas estão vivendo muito, 100, 110 anos, e culpabilizando as pessoas por isso, estamos, desta forma, desrespeitando, violando os direitos dessas pessoas. E mais, nós temos que fazer um esforço social, coletivo, de todos, dizendo que a vida de pessoas idosas, ou melhor, a vida de uma pessoa idosa importa, e por isso nós temos que respeitar e tratá-las com todo o direito. Mas, infelizmente, em nossa sociedade, né, pessoas idosas são abandonadas, são maltratadas, são negligenciadas, são invisibilizadas, têm seus direitos violados. Então, esse deve ser o nosso compromisso por um país justo, um país que respeite o direito de todos. E só para localizá-los assim um pouco, lembrar quais são os principais tipos, as principais formas de violência, porque nós estamos aqui para uma conversa. Eu estou fazendo essa introdução, certamente a professora Anita, o professor Faleiros, né, vai contribuir com outros aspectos da violência, né? Mas nós temos a violência física, cometida, como eu disse, por um familiar ou por um terceiro, um agregado. Nós temos violência sexual, pessoas idosas sofrem violência sexual, as mulheres muito mais do que os homens. Nós temos a violência psicológica, que talvez seja uma das formas mais presentes no cotidiano dos idosos, é aquele xingamento, é desrespeitar, não é? Então, ela trata essa pessoa com desrespeito. Nós temos o abandono, a negligência, que é não prestar o que a pessoa precisa por aquele que deveria prestar esse atendimento. Então, é negligenciar alimento, roupa, atenção, não é? Providenciar, enfim, aquilo que ela necessita, levá-la ao médico, por exemplo, dentro das suas necessidades. Nós temos também a violência medicamentosa, que foi incorporada como um tipo de violência porque famílias negam o acesso a medicamentos prescritos para pessoas idosas, assim como familiares que, para ter uma comodidade, um conforto para si, dão mais medicação para idoso do que aquilo que ele precisava. Isso é muito sério, muito
presente. Nós temos a violência institucional, que é aquela que acontece nas instituições que deveriam proteger, cuidar e não fazem. Nós temos a violência estrutural, que é aquela que o Estado deveria prestar o cuidado, a atenção, o provimento dos direitos das pessoas idosas, a financeira, como eu já citei, usar o dinheiro indevidamente do idoso para benefício próprio. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o endividamento, não é, que as pessoas têm, as pessoas idosas, e hoje nós já estamos num processo de superendividamento, e pesquisas apontam que o idoso gasta, pede empréstimo, ou faz um empréstimo consignado muito mais para atender as necessidades da família do que as suas. Enfim, nós temos um universo muito grande em relação à violência. Lembrando, e aqui eu quero falar com você que é profissional, a importância de você conhecer e identificar. A Organização Mundial de Saúde responsabiliza os profissionais da saúde para o atendimento, para a intervenção, para os encaminhamentos aos casos de violência contra a pessoa idosa. Nós temos a assistência social, que também, através de CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, e o CREAS, que é o especializado atendimento, que possam dar resolutividade. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda uma rede efetiva montada, instalada e execuível nos municípios brasileiros que possa atender essa necessidade. Este é um grande desafio que nós temos. Lembre-se, violência não escolhe idade, violência produz sofrimento e nós temos esta responsabilidade. Aí eu queria passar agora a palavra para a professora Anita para fazer outras considerações em relação à violência contra a pessoa idosa. Por favor, professora. Muito obrigada, Marília. Bom dia aos colegas. É um prazer estar com o professor Vicente Faleiros, com a professora Vânia, com a Marília, não é? E cumprimento também a Nadine, que é a nossa co-anfitriã, é a pessoa que organizou essa reunião e que está acompanhando essa reunião junto com a gente. Então, gente, a fala da Marília foi extremamente importante para dizer para a gente, para definir para a gente que nós estamos falando de um fenômeno multidimensional, extremamente complexo, universal, né? E eu acrescentaria mais duas condições. É um fenômeno subnotificado, tá? E é um fenômeno invisível, às vezes não, pelo menos silencioso. Né? Por quê? Né? É um fenômeno culturalmente enraizado, né? As definições do que é a violência, do que não é a violência, de quais são as permissões, quais são as sanções, depende de questões culturais, né? Então, tudo isso é bastante complicado, né? Agora, essa dimensão do silêncio, da invisibilidade da notícia, ela acontece principalmente porque o próprio idoso se cala. Ele se cala por quê? Ele se cala por desconhecimento, pode ser. Ele se cala porque a violência é um fenômeno naturalizado na sociedade. Então, os pais podem bater nos filhos até um certo limite para corrigir os filhos. Em alguns contextos, os homens podem bater nas esposas para corrigi-las, né? Para ensiná-las, para reorientá-las, né? Então, de repente, essa naturalização da violência, né? E às vezes esses atos que se tornam excessivamente violentos ocorrem a partir do recrudescimento das reações de ambas as partes envolvidas e as pessoas perdem o controle e os limites também ficam apagados, é muito complicado. O idoso também, além disso, da questão do desconhecimento, da naturalização, o idoso tem medo, né? Ele tem medo das consequências que podem advir, ele pode complicar a situação dele, né? Ele pode complicar a situação daquele familiar, daquele cuidador profissional, né? Daquela instituição, se ele falar alguma coisa. E eu diria que o idoso também tem vergonha, né? Como é que um idoso vai dizer que ele gerou aquela criatura, cuidou dela, alimentou, educou, colocou no bom caminho, deu alguns exemplos, etc. E depois, quando ele tem expectativa de cuidado, de respeito, né,
de afeto, existe uma quebra de confiança. Essa pessoa passa a ser violenta, passa a ser abusadora, passa a administrar maus tratos a esse idoso. Como é que ele vai admitir isso publicamente? As pessoas têm vergonha. Ou têm vergonha de si próprias, não para proteger, mas elas têm vergonha de si próprias. Porque o papel de pai, o papel de mãe são os papéis sociais mais relevantes, como na vida adulta e na velhice, para definir a identidade das pessoas. Então, como é que as pessoas vão dizer isso? Então, é muito complicado. E, às vezes, embaixo disso tem a ameaça. Olha, se você contar para fulano, né, se você contar para a filha, vai ser pior para você. Você tome cuidado, qualquer coisa assim. Né? Bom, esse é um lado da questão. Outro lado da questão que eu gostaria de acrescentar à fala da Marília é que a violência em relação aos idosos, ela pertence a um quadro conceitual mais amplo, que é o quadro de abusos e maus tratos. Então, como é que a Organização Mundial de Saúde define violência? Fala em violência como o uso intencional da força física ou do poder físico para ameaçar ou constranger uma pessoa, e não só uma pessoa, mas como um grupo, uma comunidade, causando-lhes ferimentos, danos psicológicos, prejuízos e privações ao desenvolvimento. Então, essa pessoa pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser uma mulher, pode ser um deficiente mental, pode ser um deficiente físico, isso pode acontecer a muitos outros atores nessa situação. Né? Quando a gente fala em maus tratos, a gente está falando, segundo a Organização Mundial de Saúde, abusos ou maus tratos, que incluem a violência, envolvem a ocorrência de ações isoladas ou repetidas, ou a falta de ações apropriadas dentro de um relacionamento. Esse é um elemento crucial, em que há uma expectativa de confiança, causando dano ou sofrimento às pessoas que são atingidas. Então, existe quebra de confiança, 1. Existe intenção de causar dano, 2. 3. Existe intenção de tirar vantagens indevidas. Tá? Existe exercício do poder, físico ou psicológico, normalmente mais psicológico. Tá? Então, é disso que nós estamos falando, de um fenômeno extremamente complexo, né? E para muita gente mal definido. Por que é importante que a gente defina esse fenômeno? Para que a gente não corra o risco de que tudo vira violência. Tudo vira maus tratos. Por exemplo, autonegligência do idoso, que pode ser definida como uma forma de maltrato, de abuso. Né? Mas a gente tem que fazer uma ressalva. Se o idoso realiza autonegligência, né, para ele mesmo, porque ele está cognitivamente incapacitado, é uma coisa. Se ele faz isso com o intuito suicida de autodestruição por N motivos, entre eles, porque com isso ele agride outras pessoas, com isso ele atende outras pessoas, ou ele desiste dessa vida, qualquer coisa, ele faz isso intencionalmente. Né? Ele faz isso auto-orientado. Então, é o self que perpetra o ato de violência com relação a consigo próprio. Só é possível para quem está cognitivamente íntegro. Né? Então, eu acho que eram essas as questões que eu gostaria de levantar. A Marília, eu acho que já abordou tremendamente bem. Existem várias modalidades de violência e de abusos e maus tratos. Então, a física é a mais evidente. Né? Ela acontece, mas talvez não com tanta frequência quanto a violência emocional ou psicológica, que pode ser verbal, né? Xingamentos, admoestações exageradas, né? Brincadeiras grosseiras, né? Epítetos, apelidos, né? Aquela coisa que os adolescentes chamam de zoação e que atormenta tanto os idosos, porque eles não entendem coisa de zoação, coisa de ficar caçoando, de fazendo trocadilho, etc. Quando existe intenção de causar dano, né? Isso se consolida como violência, como abuso, como maus tratos. Do contrário, não, isso é uma brincadeira, se não existe abuso de poder,
né? Se não existe sofrimento, dano, isso não se consolida. Uma outra forma de violência psicológica ou emocional é exercida por meio do silêncio. É uma forma poderosa de controle de outras pessoas. É a pessoa que não responde, não fala, não explica, não cumprimenta, se nega o contato. A outra questão é a negligência, o abandono, né? A negação do cuidado, a privação do cuidado, violência sexual, como a Marília já bem falou, a questão da violência financeira e a questão da violência da autonegligência, por parte dos idosos que são cognitivamente capazes. Só para fechar, eu quero lembrar que é um fenômeno universal, quer dizer, não tem etnia ou cor, né? A raça, a cor da pele. Evidentemente, em países como o nosso, em que existe uma associação forte entre etnia e pobreza, coincidentemente, nós vamos encontrar que determinados grupos parecem mais abusadores. Mas também o outro grupo, quer dizer, ele tem mais chance de não ser denunciado, ele tem mais chance de ser subnotificado. Então, a gente tem que sopesar todas essas questões. Então, não tem cor, não tem raça, ou etnia, né? Quem será que exerce mais a violência, os homens ou as mulheres? Depende do tipo de violência, depende de quem é o alvo da violência, se é do mesmo sexo, né? Se é uma pessoa do sexo oposto. Né? Depende da história dessas pessoas. Então, tem uma constelação de fatores, né? Nós temos inúmeras situações em que essa violência pode acontecer e ela faz parte de um histórico que é cultural, que é microcultural, né? Tem relação com a personalidade das pessoas que abusam ou não são abusadas. E, finalmente, só para fechar, acho que eu gostaria de lembrar uma condição que eu acho importante, que o idoso também pode cometer atos violentos. Ele também pode ser abusador. Tá? Ele pode ser abusador, por exemplo, quando ele se recusa a aceitar o cuidado. Né? Quando ele se recusa... Por quê? Porque ele não quer pôr as bolas. Porque ele é o dono do pedaço. Ele sempre foi o dono do pedaço. É uma forma de exercício de poder. Né? A teimosia, a obstinação, né? Essas questões todas. Então, a gente precisa olhar bem os dois lados da questão. Não para execrar o cuidador familiar, que é o abusador mais frequente, ou o cuidador institucional, né? Ou a própria instituição, né? Não só por isso, para não execrá-los, como para não vitimizar excessivamente o idoso. Nós não ganhamos grande coisa quando a gente ensina para os idosos que tudo é violência, que tudo é abuso, que tudo são maus tratos. Tudo isso precisa ser contextualizado. E aqui no Brasil nós precisamos tirar o véu da hipocrisia, tirar o véu da mentira, de tudo isso que acontece embaixo desse fenômeno. Inclusive pela negativa da própria consideração desse fenômeno como um fenômeno sociológico, psicológico muito importante. E era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Passo para o meu colega, professor Faleiros, para os seus comentários, né? Então, o que você acha, principalmente dessa minha última intervenção com relação a que os idosos também são abusadores. Isso também tem que ser visto. É uma relação dialógica. Né? E vamos ouvi-lo com prazer. Muito obrigado, Anita. É uma satisfação estar aqui com você, te ouvindo sempre com as suas reflexões, né, profundas. Tá aqui, é um prazer te ouvir, estar aqui com você, com as suas reflexões. É um prazer estar com a Marília, com a Vânia, com o apoio da Nadine, da SBGG. E eu só tenho a agradecer de estar com vocês e complementar alguns aspectos com uma visão mais do contexto, né, da violência nesse contexto da sociedade tecnológica, e porque a velhice ela tem, né, significados diferentes
conforme o contexto social, a cultura. Você, Anita, falou da naturalização da violência. Então, a pergunta que eu queria colocar é qual é o lugar do velho, da velha, da pessoa idosa na sociedade? Qual é o lugar, não é, da pessoa no contexto da sociedade tecnológica que nós estamos vivendo e no contexto da pandemia? Eu vou começar falando um pouquinho desse contexto da pandemia e para focar, né, falar das UTIs. Então, na discussão de quem tinha prioridade na UTI, foi muito discutido que o jovem teria prioridade sobre o idoso, porque o lugar do idoso é a morte mesmo. Já está próximo da morte e seria aquele lugar designado para ele na sociedade. Então, a SBGG fez um documento muito interessante, não é, para desconstruir essa visão de que velho tem que morrer primeiro, mostrando, né, a avaliação gerontológica e geriátrica complexa das pessoas que chegam nas UTIs. E não deveria haver falta de UTI. Essa é a violência. A violência é faltar UTI, é faltar equipamento, é faltar vacina. Então, essa é a violência principal, né? Porque, às vezes, jogam nas costas do técnico da saúde, do médico, da enfermeira, da assistente social, né, que deve decidir quem morre primeiro. Gente, isso é uma violência contra o profissional. Né? É uma violência contra o profissional. Então, a violência é uma relação de poder. Então, é o poder de decidir e retirar, inclusive, a autonomia da pessoa idosa decidir a vida dela. E, nesse sentido, a sua reflexão, Anita, é muito importante quando diz que isso é naturalizado. A gente vê a pessoa idosa, né, nesse lugar da inutilidade, do descartável, né, do não prioritário, do não competitivo, e usando uma expressão de um psicólogo francês, o Lacan, é o lugar de não gozo, de la non-jouissance. Quer dizer, idoso é visto na aposentadoria como lugar do gozo, vai gozar a aposentadoria, mas na hora de exercer a aposentadoria ele não pode gozar, porque ele tem que dar o dinheiro para o neto, tem que comprar comida, né, para a família, tem que pagar a luz, tem que pagar o gás e assim por diante. Né? Então, esse sofrimento da desigualdade, né, é uma violência profunda, né, que os nossos idosos brasileiros estão sofrendo. E ainda tem economista que diz que idoso tem que perder o salário mínimo de benefício da Previdência, da Assistência Social, o BPC. São economistas enviesados, com a cabeça que só pensa no mercado, no lucro. Então, reduz direito em nome do lucro. Essa é outra violência do Estado, reduzir, né, benefícios da pessoa idosa, dizendo que eles são um peso para o Estado. Gente, peso para o Estado é a dívida pública, é a má gestão, é a corrupção. Isso que é pesado. Idoso está contribuindo, né, para a sociedade. Idoso não é peso. Então, esse é outro lugar construído socialmente para a pessoa idosa. Né? Então, nós temos estereótipos positivos da pessoa idosa, a comida da vovó, né?
o colo da tia, não é? O carinho, o passeio, mas temos estigmas que se tornam preconceitos. Quando o estigma é negativo, quando o estereótipo é negativo, nós temos preconceito. Mas nós vamos muito mais longe quando existe a discriminação. A discriminação é o preconceito coletivo, né? A discriminação é o preconceito contra um grupo. E nós estamos vivendo numa sociedade, né, que discrimina a pessoa idosa, que coloca no lugar do não gozo, lugar da exclusão, o lugar da inutilidade, né, o lugar do baralho descartado. E isso, então, é uma violência, uma relação, não é, de uma visão, não é, excludente, não é, principalmente desses economistas que só olham o mercado e pessoas da família também que reservam o cantinho da casa, né, para o idoso que não tem, né, condições de sobreviver, bota no quarto dos fundos, junto com até idoso na casinha do cachorro, né? Então, é um lugar, né, de exclusão dentro da família. E muita gente coloca a pessoa idosa em abrigo, não por decisão da pessoa idosa, mas para se descartar da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa pode decidir ir para um abrigo. É um direito dela decidir. E a redução da participação da pessoa idosa na sociedade. Por exemplo, o decreto 9883, né, que reduz a participação dos conselhos de direitos da pessoa idosa, é uma amputação, é como amputar a vida da pessoa idosa, reduzir a participação, né, nos conselhos, na sociedade, na fala. Então, excluir a pessoa idosa da fala nos fóruns, fala nos conselhos, né, fala nas conferências. Né? A conferência da pessoa idosa foi adiada, e agora veio uma resolução do CNDI amputado, né, fazendo uma conferência de cima para baixo, sem a verdadeira participação de baixo para cima. Então, isso é violência. Né? Então, eu estou mostrando, né, que a violência tem várias dimensões, como foi salientado pela Marília, pela Anita, e essa dimensão do preconceito, a dimensão da discriminação, ela se manifesta na UTI, se manifesta na ausência de participação, na ausência da palavra, finalmente na ausência de poder. E isso traz muito medo, né? Medo de falar. A depressão é uma das consequências mais importantes da violência. O medo, né, leva à depressão. A pessoa fica triste, fica excluída, para de comer. Então, esses sinais, né, é preciso entrar nos diagnósticos, né? Não só pelos profissionais, mas na família, né, e na comunidade, para termos intervenções comunitárias, né, agentes comunitários de saúde, na saúde da família, para poder conversar. Porque a pessoa idosa, às vezes, você falou, né, Anita, do silêncio, fica em silêncio. E esse silêncio é uma expressão, né, da depressão. Né? E os cuidadores têm que estar preparados para olhar essas questões. E, para terminar, vou colocar algumas sugestões para o enfrentamento da violência. Uma das questões fundamentais é incentivar as trocas sociais, né? Colocar a pessoa num grupo, num condomínio amigo da pessoa idosa para ela poder falar,
em grupos de idosos. Claro que na pandemia nós estamos com a internet, principalmente, mas abrir a internet para falar com netos, com filhos, né? Com amigos, no seu aniversário, e mesmo as pessoas que têm menos condições de ter acesso à internet. No Brasil tem uma desigualdade profunda de acesso à internet. Colocar no celular, né, a voz da pessoa idosa, né, um áudio para a pessoa idosa. Então, esses áudios, né, podem ser muito importantes para estimular a troca social. Uma coisa também, né, conversar com a pessoa idosa sobre o seu lugar. Se ela está viúva ou viúvo, né, qual é o lugar, como que ela decide, né, o que eu chamo de autonomia relacional. É a autonomia conversada, é a autonomia dialogada. E também, né, fazer uma conversa com os cuidadores. A Anitta tem muitas pesquisas sobre cuidadores de idosos, e essas cuidadoras, mulheres principalmente, não é? Muitas vezes têm só a obrigação de cuidar. Então, conversar com elas, não é? E ter um suporte para aliviar, não é, a situação da cuidadora, para que ela possa se arejar, ter o direito à vida dela também, e essa obrigação familiar, né, ser mudada. E também olhar como planejar a vida da pessoa idosa, porque o idoso não é joguete, né? Ele tem que planejar o seu dia, né? Planejar com atividades que lhe dão prazer, porque o lugar dele é para jouissance, é para regozijo da vida, né? Regozijo, né, com as decisões que ele possa tomar, né, que ele possa ativar, e também relacionar com a rede, né, a rede de proteção, né, ele conhecer, ter o condomínio amigo do idoso, o supermercado que traz as compras para casa, vizinhos, né, caminhar. Então, o que é possível na pandemia sem correr risco, né, na vida da pessoa idosa, e falar, né, de longe da grade da casa, ou da janela, ou da varanda, né, as pessoas se aproximarem para poder fazer essa troca. Então, a troca social e a educação. A educação, né, a informação, ela é muito importante, porque todas as pesquisas de violência mostram que quanto menos escolaridade, quanto menos educação tem a pessoa idosa, mais possibilidade ela tem e probabilidade também ela tem de sofrer violência. Então, a educação da pessoa idosa, e não só pela televisão, né? Sair da vida sedentária é importante, mas também para ela se informar sobre si mesma. Quem sou eu? Não é? Como eu me vejo agora no mundo? Não é? E ter um projeto, não é, no dia a dia, inclusive para não ser explorada dentro de casa, não é? Porque a violência financeira, agora na pandemia, aumentou bastante, inclusive também por causa do desemprego. Então, são algumas reflexões sobre o preconceito, não é? Sobre esse lugar, o lugar simbólico e o lugar real que a pessoa idosa ocupa na sociedade. Precisa ser não rígidos, né? Não estratificados, mas conversados e mudados nas relações cotidianas, na informação e na garantia de direitos. Obrigado pela oportunidade de fazer essa reflexão mais do contexto, e na UTI também usar os critérios da SBGG, né? Que são critérios muito desvinculados da questão da idade,
mas de uma análise total e que o Estado garanta vacina, garanta, né, condições nas UTIs e não fique negando a pandemia. Que negar a pandemia é uma doença, né? É uma necrofilia. Bom, então, vamos para adiante. Vânia, você, né, que quer agora... Eu queria agradecer a vocês e antes de eu passar a palavra para que vocês possam fazer simplesmente uma ideia geral muito rápida em relação à importância dessa reflexão, eu queria fazer um comentário, né, da fala afinada, dessa conversa afinada que começa, eu vou começar ao contrário, né, quando o Faleiros pergunta, né, qual é o lugar do velho na sociedade, né? Eu recordo que alguns anos atrás, quando eu li a obra da Ecleia Bosius e a introdução desse livro feita pela Maria Helena Chauí, nos anos 90, né, quando a Ecleia defende a tese acho que era uma tese de livre-docência, aquela frase me ficou muito marcada, né? Por que temos que lutar pelos velhos, né? E a Maria Helena Chauí dizia, nós temos que lutar pelos velhos porque nós estamos lutando por nós mesmos, né? Eu acho que essa fala de hoje ela mostra isso, essa ideia. Eu acho que a gente nem combinou, né? Essa conversa entre quando a Marília explicita todos os tipos de violência comuns na sociedade atual e a Anita traz que essa violência está sendo naturalizada pela sociedade, como se a sociedade banalizasse isso e achasse que isso não é importante. E quando tu, né, Faleiros, fazes essa reflexão mostrando essas relações, nós vamos ver que a sociedade atual ela tem características bastante perversas, né? Ela exclui os indivíduos importantes dos seus papéis para dar lugar apenas à questão econômica em relação a isso. Nós temos provas bastante evidentes nesse momento dessa situação, mas eu queria mostrar, né, e dizer para vocês agora nessa fala final como é importante fazermos essa reflexão sobre os idosos, porque a velhice ela faz parte da vida, ela faz parte do processo do envelhecimento humano. Nós não podemos desconsiderá-la e não podemos aceitar que essa fase seja uma fase violenta, mas eu acho que vocês colocaram muito bem, muitas vezes os idosos mesmo promovem a violência, outras vezes os familiares promovem a violência e o Estado promove a violência. Então, eu queria fazer uma volta, né, em relação a essas falas, que vocês pudessem, de uma maneira muito sintética, porque nós temos pouco tempo, deixar uma mensagem importante para os nossos associados e principalmente para todos que vão ouvir essa conversa, da importância de fazer essa reflexão, da importância que nós tenhamos uma posição sobre o papel do idoso na sociedade. E aí eu vou fazer o contrário, vou passar para a tia Faleiros, depois para a Anita e para a Marília fechar. Obrigada. Bem rapidamente, agradecer essa oportunidade de estar aqui com pessoas que analisam a questão com muita profundidade e com muito compromisso. Então, eu acho que, olhando agora a SBGG, nós vemos que há um compromisso dos profissionais, eu tenho participado de todos os congressos, né, da SBGG, de garantir a fala, garantir o direito das pessoas idosas e focar a intervenção na pessoa e não na doença, né? Inclusive, a geriatria está mudando o seu foco e ver que a pessoa idosa tem uma história, ela tem fala, né? Ela tem relações, e olhar, né, para esses sinais, né, para a palavra dela, da versão que ela dá, a versão que o cuidador dá, a fragilidade que ela acha que não tem, e avaliar as condições que ela tem e também a observação dela sobre ela mesma. Então, nós podemos mudar a nossa relação,
né, institucional, profissional com as pessoas idosas, olhando-a como sujeito de direitos, como pessoa humana, né, como alguém que tem história. Eu faço uma brincadeira, né, dizendo que a criança tem biologia e o idoso tem biografia. Então, nós temos que olhar a biografia da pessoa, né, social, política, cultural, né, e respeitar a sua autonomia para favorecer a sua independência. Porque uma está relacionada com a outra, né? A independência com a autonomia e a autonomia com a independência. Muito obrigado, velho. Anita. Bem, eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade que a sociedade tem de criar alternativas de solução, né? Se não de solução completa para essa questão que nós estamos debatendo, mas pelo menos que minimizasse, que mitigasse, em parte, os danos que são causados às pessoas idosas por familiares, por profissionais, por instituições, etc. Então, andei pensando, levantando alternativas, né, de apoio. Quer dizer, eu acho que sempre, se é verdade que é dentro da família que acontece a maior parte dos casos de violência, abusos e maus tratos com relação ao idoso, então talvez seja importante apoiar a família. Apoiar como? Né? Criando, por exemplo, serviços formais de apoio domiciliar. Né? A iniciativa privada, a iniciativa pública, né? Eu não quero falar em políticas públicas, eu quero falar em práticas sociais, né? de vários atores, de várias fontes, e que poderiam proporcionar oportunidades para que as famílias fossem assistidas, né? Tendo apoio domiciliar de várias naturezas, apoio médico, apoio de enfermagem, apoio de fisioterapia, em suma, de questões sociais, psicológicas, etc., para aliviar a carga dessa família. Seria importante que as comunidades, os bairros, as cidades, criassem condições para rastrear abusadores e vítimas potenciais. Né? Eu acho que seria uma medida preventiva super importante. Seria importante que os idosos pudessem receber ajuda quando eles são abusados, que eles, por exemplo, pudessem fazer parte de grupos de autoajuda, por grupos que se apoiam com relação a sofrer abusos. E não só grupos de apoio, grupos de abusados, mas também grupos de apoio a pessoas que são perpetradoras, né, de abusos a pessoas idosas. Seria importante pensar em casas e abrigos emergenciais de custódia para vítimas. Assim como nós pensamos isso em relação a crianças, nós pensamos em relação a mulheres, seria importante pensar também em relação a idosos. Né? Intervenções de apoio a cuidadores familiares que ficam absolutamente entregues à própria sorte. Né? Talvez um apoio financeiro a essas famílias, um apoio previdenciário, principalmente as mulheres, né, que às vezes largam carreira, largam trabalho, largam tudo para cuidar, e quando esse idoso falece, ela fica na roda da amargura. Algumas famílias, né, determinadas tradições culturais, criam meios para que os irmãos contribuam, os filhos contribuam, constituam pecúlio para que essa pessoa seja amparada. Ou a família deixa um bem, a casa própria, por exemplo, a casa dos velhos, para que aquela pessoa possa morar e sobreviver agora que ela não tem mais renda. Então, essas coisas eu acho que são coisas práticas que a gente poderia pensar quando pensamos em programas, inclusive da famosa alternativa de cidades ou de bairros que são amigáveis para os idosos. Né? Criar visitadores sociais, né? Nesse rastro de querer identificar perpetradores e abusados, então criar visitadores sociais. Né? Fazer acordos com outras fontes de apoio, de apoios informais, de natureza religiosa, de natureza de saúde, para que eles possam colaborar nesse trabalho. Eu sei que tudo isso é extremamente complicado, né? Mas eu acho que faz parte do nosso compromisso, né, de fazer avançar as políticas, fazer avançar as práticas que
idealmente deveriam derivar de boas políticas, de boas proposições, de boas filosofias. Eu mais uma vez agradeço à professora Vânia pelo convite e saúdo os colegas, professor Faleiros, professora Marília. Acho que a Marília deve estar morrendo de vontade de contar as experiências que ela tem nesse sentido das alternativas que os serviços de saúde, como, por exemplo, o Serviço de Saúde Municipal em São Paulo, tem engendrado com relação a idosos abusados e a famílias abusadoras. Eu passo a palavra para a Marília, então. Bom, eu já quero agradecer essa oportunidade, assim, para mim, prazerosa. Meu respeito ao professor Faleiros, e ele sabe disso. Eu sempre declaro meu respeito a ele, declaro meu respeito também à professora Anita, pela produção que ela tem no campo da gerontologia. Não tem ninguém que faça gerontologia que não tenha lido a professora Anita, professor Faleiros. Agradeço a querida Vânia, querida mesmo, por essa oportunidade, e vou concluir trazendo uma proposta que não é minha, mas é das Nações Unidas para o enfrentamento à violência. É a cultura de paz, é o incentivo que todos nós nos comprometemos, com a cultura de paz e não violência, que está fundamentada em 6 pilares que são determinantes, e eu convido você a participar disso. Primeiro, respeitar a vida. Independente de qual idade ela tenha, temos que ter o compromisso do respeito à vida, rejeitar qualquer forma de violência, ser generoso, ouvir para compreender e preservar o planeta e desenvolver a solidariedade. Eu penso que com essas ações nós poderemos evoluir e ir para uma sociedade que seja boa para todas as idades, inclusive para nós, pessoas idosas. E uma sociedade só será boa para todas as idades quando ela não permite que a diferença venha se transformar em desigualdade. Diga não à violência contra a pessoa idosa. Todos nós temos o direito a uma velhice digna, a não violência, e queremos um Estado justo, um Estado que faça a sua parte em relação à proteção da defesa dos seus cidadãos. E velhice não é doença, viu, gente? Velhice é fase de vida. Nós precisamos fazer uma corrente nacional para que a velhice seja considerada, que a velhice continue sendo considerada como uma fase de vida do ciclo e não ela se transforme em uma doença. Muito obrigada a todos, o meu respeito a todos vocês, inclusive, que estão nos ouvindo, e obrigada, Nadine, também pela oportunidade. Então, nós estamos fechando essa conversa, com todas essas mensagens, e eu vejo assim a importância desse conhecimento como forma de olhar para o presente e pensar já o futuro próximo como alternativas que nós possamos ter nas nossas ações diárias. Eu acho que essa finalização é muito importante. Obrigado a todos. E eu vou dizer uma palavra que o professor Faleiros, bem no início da fala, disse quando nós estávamos conversando, nenhum direito a menos. Bom dia. Obrigada.